Olá, eu sou a Carla Benevides e esse é o programa Argumento. Condenados por crimes hediondos podem ter a coleta de DNA obrigatória. O objetivo é utilizar esse material genético para fazer a identificação da autoria de crimes graves. Um projeto nesse sentido foi aprovado aqui no Senado e a gente vai conversar agora com o relator dessa proposta, que foi o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Tudo bem, Carla. Sempre um prazer aqui estar no programa Argumento, falando com você e podendo explicar nosso trabalho para os telespectadores. Senador, então explica para a gente como que é atualmente, em que casos o perfil genético de um condenado pode ser coletado e o que muda com essa proposta? Nós temos uma lei desde 2012, que foi aprovada, que criou o Banco Nacional do DNA. Para as pessoas entenderem, essa é a moderna impressão digital. Um crime foi praticado, se isola o local do crime, se colhe material corpóreo ali, que pode ser sangue, pode ser sêmen, pode ser até um fio de cabelo. Se tira o DNA, cada pessoa tem um DNA específico, e se insere no banco de dados. Ao mesmo tempo, você define algumas pessoas processadas ou condenadas e extrai delas o DNA. E aqui é importante esclarecer, cara, que é um procedimento indolor. Não é como tirar uma libra do coração, né, para ter que fazer o exame. É simplesmente passar um cotonete na boca, com células da mucosa, tira o DNA e coloca nesse banco. E aí começa a fazer cruzamento. O nosso banco existe, mas ele é muito modesto. Para você ter uma ideia, tem mais ou menos 186 mil perfis genéticos e já são aí 10 anos de vigência. Reino Unido tem 8 milhões. Então, o projeto que nós apresentamos amplia o rol de pessoas sujeitas à coleta desse DNA. Mas exatamente em que caso? Crimes hediondos tem alguns específicos. Quais seriam assim, esses crimes? São dois pontos. Hoje a lei prevê condenados já por crimes hediondos ficam sujeitos à coleta. O que nós estamos fazendo? Todos os condenados, a pena de prisão em regime fechado. Então amplia. Mas o mais importante, e esse é o aspecto mais importante do projeto, é a gente estabelecer que também, quando houver prisão em flagrante, ou recebimento de denúncia por crimes graves, violentos, crimes hediondos, crime organizado, pedofilia, esse tipo de crime sexual, já se coleta o DNA nessa fase, já na prisão em flagrante ou no recebimento da denúncia. Não precisa esperar a condenação, porque o nosso processo judicial ele é muito moroso. Então, isso é a diferença, muitas vezes, se coletar agora ou levar 10 anos. E por que isso é importante? Vou dar um exemplo para você. Um estuprador em Goiás foi preso por um crime específico de estupro, se coletou o DNA dele, se colocou no banco de dados e descobriu que deu correspondência com DNA colhido em outros 60 casos de estupro. Aí você conseguiu solucionar uma série de crimes que estavam sem saber quem era o autor, e do outro lado, o juiz, quando vai tratar um caso desse, ele vê, olha, não é um caso de estupro, são 60. Né? Então, nesse caso, prende o cara e joga a chave fora. Não que um caso de estupro também não possa levar isso. Mas quando você tem 60 correspondências, a chance, né, da pessoa responder ali em liberdade, ou do juiz ter dúvida quanto àquela condenação, responsabilidade, é muito menor. O senhor citou, durante a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, o caso da Raquel Genofre, que é um caso lá do Paraná e que, inclusive, pode até dar nome à lei, né, quando ela for finalmente sancionada, aprovada na Câmara, enfim. Eu queria que o senhor explicasse, exatamente para a gente ter esse caso também, mais um caso, explicasse na prática como isso acontece. Sabe, aí é uma pergunta bastante pertinente, porque a gente às vezes fica pensando assim nas estatísticas, nos números e tal, mas quando a gente vê os casos reais, os casos concretos, eles é que fazem a diferença. Raquel Genofre, o assassinato dela foi um crime que chocou a cidade de Curitiba. Em 2008, né, ela saiu da escola, voltava para a casa dela, desapareceu no meio do caminho. O corpo dela foi encontrado numa maleta na rodoviária de Curitiba. Ela tinha 9 anos. Se investigou aquele caso amplamente, porque ganhou jornais, a cidade ficou chocada, um assassino de criança à solta, a brutalidade daquele crime. Mas não se conseguiu descobrir quem que era o culpado. Só foi descobrir quem era o culpado 11 anos depois, em 2019, eu era ministro da Justiça, nós lançamos um programa para cumprir a lei do Banco Nacional de DNA e se coletou o DNA de um preso lá em Sorocaba, em São Paulo.
colocou no banco de dados e deu correspondência com material genético que lá atrás tinha sido encontrado naquela maleta onde estava o corpo da menina. O indivíduo daí foi confrontado com aquela prova, confessou e foi condenado a mais 30 anos de prisão. Então veja um caso desse, né? Você imagina uma menina de 9 anos, brutalizada, assassinada. Nós ouvimos aqui os investigadores, eles nos disseram, olha, nós investigamos 200 suspeitos. Em 200 suspeitos eles fizeram o teste de DNA para ver se batia com aquele na maleta do corpo da menina. Não deu correspondência. Os pais ficaram com aquela, quem é o assassino? Pode ser um vizinho, pode ser alguém da rua, pode ser um desconhecido, pode ser um parente. E aquilo vai devorando você por dentro. E toda a comunidade, porque queria justiça nesse caso, e o banco de DNA acabou resolvendo. Se nós ampliarmos o banco de DNA, a potencialidade disso ser um instrumento cada vez mais poderoso e útil para a resolução de crimes é gigantesca. Números também, voltando aos números. No Reino Unido, que tem esse banco nacional de DNA bastante amplo, eles têm uma taxa que eles chamam de taxa de correspondência de 66%. O que isso significa? Em 66% dos casos, nos quais eles coletam material biológico no local do crime e colocam no banco de dados dele, 66% dá correspondência. Então você começa um caso, uma investigação criminal, praticamente já resolvendo o caso com a identificação do DNA do suspeito, né, no local do crime. E aí é uma prova normal, é como se tivesse a impressão digital do fulano lá no local do crime. Não quer dizer 100% dos casos que ele é culpado, mas é uma evidência bastante forte de que ele esteve no local do crime e ele tem que ali ter uma justificativa para aquela situação específica. No Brasil, a nossa taxa de correspondência ainda é baixa, porque o nosso banco é muito pequeno, 186 mil. Outro Banco Nacional de DNA dos Estados Unidos tem 21 milhões. Então, nós precisamos ampliar a lei e depois nós precisamos cumprir essa lei. Foi aprovado com facilidade, Carla, no Senado Federal, com voto, inclusive, da base do governo, é um projeto suprapartidário, está agora na Câmara, é um projeto, aliás, de autoria da senadora Leila Barros, eu apenas relatei, está lá na Câmara e espero que seja votado em breve, ou no máximo no próximo ano, para que nós tenhamos um aperfeiçoamento da nossa legislação sobre essa matéria. Senador, na Comissão de Constituição e Justiça também o senhor fez questão de dizer que essa coleta não fere o direito da pessoa de se autoincriminar. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente exatamente isso. Eu até citei, tem um caso famoso, julgado pela Suprema Corte norte-americana, que também ilustra a potencialidade do banco de DNA. O caso chama Meredith versus King, é um caso de 2013, e o caso chegou à Suprema Corte. Qual que é a história? Esse Jay King, ele é preso por assalto à mão armada, se coleta o DNA, se coloca no banco de dados dos Estados Unidos e se descobre que ele também havia sido responsável por um estupro, caso não resolvido do passado. Ele é condenado por esse caso de estupro também e vai até a Suprema Corte dizendo que os direitos dele tinham sido violados. Direito a não autoincriminação, a privacidade, porque não tinha uma ordem judicial nem nada. E o que a Suprema Corte diz? Não, isso aí é equivalente à coleta de impressão digital. É um procedimento de identificação criminal, que é indolor, e não representa uma intromissão profunda na privacidade, porque o DNA coletado, ele é utilizado como se fosse uma moderna impressão digital, para fazer comparação, não para fazer pesquisa do perfil genético, ou tentar identificar uma espécie de gene criminoso ou coisa parecida. É simplesmente um procedimento de identificação. E veja, o indivíduo não foi forçado a confessar. O que o direito à não autoincriminação proíbe é forçar alguém a confessar, a revelar a sua culpa, porque tem aquela reminiscência da utilização de tortura no passado, seja moral ou seja tortura física, para obter confissões. Aí que vem o direito ao silêncio, à não autoincriminação. E você coletar a impressão digital, assim como você coletar o perfil genético, passando o cotonete na boca, não envolve nenhuma espécie de obrigar alguém a confessar. Simplesmente ele está disponibilizando um material, porque assim determina a legislação.
Senador, para a gente finalizar, o senhor disse que o projeto é suprapartidário, mas eu queria saber como é que está a negociação na Câmara, se o senhor tem conversado, senadora Leila, com os deputados, com o presidente da Câmara nesse sentido, e se há a mesma intenção de que, sendo aprovado, a lei receba o nome da Raquel Genofre. Certamente, eu acho que o exemplo mais claro da utilidade do Banco Nacional do DNA é esse caso da Raquel Genofre, embora existam outros. Teve um caso famoso também que envolveu um ataque do PCC à Prosegur, né, aquela casa de transporte de valores lá no Paraguai. Na época a Polícia Federal foi chamada para ajudar e ela coletou o material biológico ali encontrado e acabou fazendo essa identificação. Esse foi utilizado também até em casos aí envolvendo o próprio, essas invasões dos prédios, né, dos três poderes no 8 de janeiro. Então tem uma potencialidade enorme, mas esse caso para mim é muito emblemático. Né? Uma criança, 9 anos, 11 anos do caso sem solução, e aquilo traz aquela satisfação, né, emocional da família principalmente, mas não só da família, Carla, isso é interessante, dos investigadores. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns investigadores daquele caso, e eles tinham aquela situação complicada dentro deles, porque eles fizeram tudo o que eles podiam, mas não conseguiam resolver o caso. E quando é um assassinato de uma criança, né, isso tem um vínculo emocional forte do investigador. Só foi resolvido depois. O que eles me contaram é que quando eles foram informados que finalmente tinham encontrado o assassino, eles se debulharam em lágrimas, né, por conta desse caso. Nós estamos conversando, sim, com os deputados e aguardando um momento apropriado para colocar isso em votação. Eu acredito que será aprovado, porque, veja, a própria senadora Leila Barros hoje está na base do governo, do PDT, né? E eu sou do União Brasil, embora o União Brasil ele é um pouco dividido nesse tema, mas eu sou da oposição. Mas isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, é simplesmente um procedimento importante para a solução de crimes graves no Brasil. Então, creio que isso deve ser, sim, aprovado. Agora, tem o tempo legislativo que a gente tem que saber trabalhar. Senador, obrigada aqui pelos seus esclarecimentos e sucesso na proposta, na votação na Câmara. Obrigado, Carla. Sempre um prazer novamente estar aqui. E a gente tem vários projetos sobre os quais a gente pode falar. Volte Esse é um dos sempre. mais interessantes. Volte sempre. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.